Olá, vamos neste vídeo ver como a gente pode utilizar o critério de Kelly no mercado de opções binárias. O critério de Kelly ele serve para a gente conseguir gerenciar nossa banca de uma forma ótima, utilizando as ideias de matemáticas, as ideias de esperança, estatística e probabilidades. Então, o que acontece? Eu tenho uma banca inicial, por exemplo, de R$ 1.000, e eu quero saber quanto em cada entrada eu devo utilizar lá, quanto em cada aposta que eu estiver lá efetuando, ou cada operação, cada trader dentro do mercado de opções binárias, eu devo extrair daqui para conseguir ter a maximização do meu retorno frente a um risco que eu estou correndo. Veja só, quando eu falo retorno, eu tenho que ter associado ao meu retorno uma probabilidade de ganho. A probabilidade de ganho é conhecida como P. Quando eu falo de risco, eu tenho uma probabilidade de perda. Então, a probabilidade de perda, ela é chamada aqui dentro da formulação, depois você vai ver lá na frente, de Q. Q é perda, P é ganho. E eu tenho uma esperança estatística, isso aqui é esperança, a esperança estatística é o quanto eu tenho de chance de ganhar ou perder à medida que eu vou fazendo, efetuando várias operações dentro desse meu mercado. E como você pode ver, o nome já está dizendo, esperança é quanto eu espero no médio e longo prazo, à medida que eu vou evoluindo com os meus investimentos dentro de um mercado como esse. E a conclusão é a seguinte, eu tenho que ter, em média, quanto eu vou ganhar à medida que eu vou investindo um capital, que eu vou fazendo aposta, e eu tenho que ter, em média, o quanto eu vou perder em cima dessa aposta, no caso, 1 menos P é igual a Q, você vai entender isso já já, porque 1 menos P é igual a Q. E eu tenho também um retorno associado em cima das apostas que eu faço. A gente sabe que no mercado de opções binárias, quando a gente acerta e ganha o chamado payoff. Isso aqui é o payoff que sempre é menor que 100%. Ele é menor que 100%. A gente tem payoff de 80%, 70%, 60%, 55%. Depende da corretora, depende do horário que a gente vai ter um payoff associado àquele nosso tipo de trader. Então, o payoff ele muda e o payoff entra aqui, olha, esse aqui é o payoff da fórmula. Não se assuste com essa complexidade, isso aqui realmente exige um pouco de matemática mais sofisticada. Daqui a pouco eu vou simplificar bastante tudo isso, mas é só para você entender as origens do negócio, as origens desse tipo de formulação matemática, que é o critério de Kelly, tão interessante, tão útil para a gente conseguir maximizar aí o nosso portfólio de investimentos, do nosso capital inicial ou da nossa banca. Aqui no caso a gente tem uma banca de R$ 1.000, a gente vai fazer uma simulação já já com relação a isso. Mas só para você entender da onde surgiu a fórmula de Kelly, ela surgiu da ideia de esperança e estatística. Esperança sempre é uma probabilidade que eu tenho de ganhar vezes o quanto eu vou ganhar. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui. Isso aqui é minha probabilidade de ganho vezes o meu ganho efetivamente que eu vou receber. Veja que aqui está ligado ao meu payoff, é o quanto eu vou receber. Tem um log aqui, a gente não precisa se preocupar muito com isso não, mas vamos só entender assim, a probabilidade de ganhar vezes o meu ganho que eu recebo, mais, olha aqui o mais, a probabilidade de eu perder, 1 menos P é a probabilidade de perder. Por quê? Porque a probabilidade de eu ganhar mais a probabilidade de eu perder tem que ser igual a 100 ou 1. Tem que ser igual a 100%. Por exemplo, se eu tiver a probabilidade de ganhar de 0,55, a minha probabilidade de perder obrigatoriamente tem que ser de 0,45. Por quê? Porque a soma desses dois dá 1. É o complementar da unidade, é o complementar de 100%. Eu posso pensar assim também. Então, a probabilidade de ganhar está aqui, a probabilidade de perder está desse outro lado do termo. Então, eu tenho a probabilidade de perder vezes o quanto eu vou perder da minha fração aqui, do meu capital. No caso, eu vou perder o percentual da fração que eu estou apostando. E veja que curioso, veja que interessante. Isso aqui você não precisa entender tão bem, porque tem que saber um pouco de matemática avançada. No caso aqui é cálculo diferencial integral. Aqui é uma derivada que eu estou fazendo. Eu estou pegando esta equação aqui em cima e derivando ela com relação a f. F, no caso, é a minha fração de capital que eu quero pôr em risco nas minhas operações binárias. Então, se eu derivo uma equação e igualo ela a zero, quem já pagou o cálculo diferencial integral, quem fez essa disciplina, que geralmente faz os cursos de engenharia, economia, administração, alguns cursos da área de exatas, estuda isso. Se a gente derivar uma equação e igualar essa equação a zero, a gente está encontrando, a gente está em busca, melhor dizendo, do ponto ótimo, a gente está em busca de um
caso como esse aqui, olha, eu tenho uma curva qualquer, se eu encontro a derivada dessa curva, ela dá a taxa de variação igual. Curiosamente, se eu derivar isso aqui, eu vou obter a taxa, eu vou obter o equilíbrio, eu vou obter o meu melhor ponto de encontro, eu vou obter o ponto ótimo. Por isso que quando eu derivo essa equação, eu encontro esta outra, e esta outra vai dizer a minha fração que eu devo investir em cima da minha banca para poder maximizar a minha esperança estatística no médio e longo prazo. Veja que interessante. Você não precisa entender toda essa complexidade, mas você precisa saber que veio de uma ideia como essa, veio de histórias estatísticas, estudos estatísticos. Isso aqui, no caso, é uma diferenciação, é uma derivada, e a gente obteve essa equação. Então, essa equação vai dizer, esse F é a minha fração do capital, a fração da minha banca, que eu devo investir, tendo em vista que eu sei a probabilidade de eu acertar as minhas operações, vezes o meu payoff, esse B aqui é o meu payoff, mais a probabilidade de eu acertar também menos 1. Isso aqui é a fórmula dividido por B. Isso daqui foi uma simplificação, chegamos a ele depois do rearranjo algébrico desse aqui. Depois você pode fazer aí na calma e obter essa equação. Mas isso aqui é só para você, como eu já disse, entender os fundamentos. Vamos ver agora na prática de forma simplificada. Então, eu tenho aqui a minha equação do critério de Kelly. Eu vou reescrever aquela equação com outra formatação, com outro tipo de variáveis aqui, só para você entender de uma forma melhor. Então, vai ser B vezes P menos Q dividido, tudo isso dividido por B. Isso aqui é a minha fórmula. Por que eu botei um Q na jogada? Porque lembrando lá, o nosso Q aqui é igual a P menos 1. Q é igual a P menos 1. Por quê? Porque Q mais P, isso aqui é igual a 1. A probabilidade de eu errar, no caso é Q, mais a probabilidade de eu acertar, que é P, tem que ser igual a 100%. E essa ideia, depois de eu rearranjar, de eu substituir esses valores aqui na equação, eu vou obter isso aqui. Eu vou obter essa equação aqui, ó. P vezes B mais 1 menos 1, tudo isso dividido por B. Aí você pode dizer, quanta complicação, quanta equação, por que tudo isso? Não vamos pensar assim. Isso aqui é muito simples, isso aqui só é um rearranjo das equações. Se você não gosta de matemática, não se preocupe, mas se você gostar, vá fazendo aí as continhas e você vai obter essa equação, essas duas equações, e elas são equivalentes entre si. Vamos utilizar essa daqui só para você ter uma ideia. Vamos supor que o payoff da minha operação, o payoff lá da corretora que ela está me oferecendo, é um payoff de 80%. Então, 0,8 ou 80% é a mesma coisa. Isso aqui é 80%. E a nossa estratégia de opções binárias, vamos supor que a nossa estratégia de opções binárias dá uma taxa de acerto, dá uma probabilidade de acerto de 0,6, ou seja, 60%. Então, vamos botar aqui P igual a 0,6. Veja que, consequentemente, se P é igual a 0,6, quem é que vai ser Q? Que é a probabilidade de eu errar. P é a probabilidade de eu acertar, Q é a probabilidade de eu errar. A gente usar essa fórmula, Q vai ser o complementar, né, de 1 para esse valor. Então, eu vou ter aqui Q mais P, que é 0,6, isso aqui é igual a 1. Então, passo para o outro lado, esse 0,6, Q vai ser igual a 1 menos 0,6, que é igual a 0,4. Probabilidade de eu perder é 0,4, porque 0,4 mais 0,6 dá 1. Então, aqui é 0,4 a probabilidade de eu perder. Pronto, com essas informações, veja que simples, eu já tenho como especificar qual vai ser o capital, qual vai ser a fração, no caso, da minha banca que eu devo apostar para ter maximizações, para ter retornos ótimos frente a uma estratégia que mantenha constante essa probabilidade de acerto e esse payoff, esse retorno dado aqui pela corretora. Detalhe, essa probabilidade de acerto tem que ser bem especificada. E como a gente já sabe, no mercado de opções binárias, especificar isso é um grande desafio. Especificar a probabilidade que a gente tem de acertar não é coisa trivial, não é algo simples, é algo que a gente vem aprimorando, a gente vem estudando, vem desenvolvendo com os estudos quantitativos, com os estudos de análises quantitativas das opções binárias. Encontrar esse P é muito mais fácil do que a gente imagina. Por outro lado, encontrar no olho, encontrar em catalogações,
em pequenos conjuntos de dados, análises pontuais, isso aqui fica muito incerto. Você precisa de um volume de dados muito grande, um backtest muito grande, muitas informações para que a gente possa determinar esse valor da probabilidade com um nível de segurança elevado, para a gente não ter problemas na obtenção da nossa fração do capital inicial que a gente deve investir com o critério de Kelly. Uma vez calculado isso errado, a gente terá a maximização da perda. Ao invés de maximizar ganhos, a gente pode aumentar a velocidade de ruína. Então, cuidado com isso. Encontrando esses valores, vamos substituir logo na fórmula. Então, a minha fração de capital será P, vou substituir nessa fórmula de cima, tanto faz, ou nesta outra fórmula, tanto faz. Veja que nessa fórmula de baixo eu me livrei desse termo Q, porque eu fiz essa substituição aqui. Mas tanto faz eu utilizar uma fórmula ou outra, elas são equivalentes, como eu já disse aqui anteriormente. Então, vamos vir para cá e substituir os valores. B, que é o meu payoff, é 0,8, vezes P, a probabilidade de eu ganhar, que é 0,6, menos Q, que é a probabilidade de eu perder, que é 0,4, tudo isso aqui dividido pelo meu payoff, que é B. Então, o meu payoff é de 0,8. Se eu fizer essa conta, se eu resolver, eu vou encontrar como resultado, isso aqui é 0,1, ou seja, eu tenho 10% do meu capital para poder ser apostado, 10% da minha banca eu devo apostar, visando ter uma maximização do meu retorno frente ao risco que eu estou correndo com base nesse payoff dado pela corretora. Tá entendendo aí? Veja que legal. Veja que benefício fantástico que a matemática nos dá. Alguém idealizou, alguém pensou, alguém refletiu sobre essa fórmula, chegou nessa fórmula, validou a fórmula vem sendo usada até os dias atuais. Essa fórmula ajuda muita gente a ganhar dinheiro, ela ajuda a minimizar riscos e maximizar retornos para quem usa. Então, por que não a gente utilizar a nosso favor? Agora, claro, temos que ter um autoconhecimento forte, temos que saber esses valores, essas medidas com bastante cuidado, mas como aqui nesse canal a gente tem interesse em estudar com cuidado a análise quantitativa frente aos processos, às operações de opções binárias, a gente vai conseguir determinar esses valores com um nível de precisão relativamente alto, a ponto de a gente ter confiança de utilizar essas parametrizações e encontrar as nossas frações com maior segurança. Eu vou mostrar para você no próximo slide um gráfico de toda essa formatação, de toda essa curva com relação ao risco-retorno que a gente obtém e o ponto de maximização que a gente encontra. Por exemplo, aqui, olha, a curva daquele F é uma curva como essa. A gente tem nesse eixo X o eixo relativo ao risco e a gente tem no eixo Y o nosso retorno. Porque é aquela coisa, não existe retorno grande sem risco também grande. Se a gente corre grandes riscos, a gente está sujeito a ter grandes retornos e vice-versa. Então, o que acontece? A gente vai ter uma curva associada a esse risco-retorno e a curva obtida pelo critério de Kelly é uma curva mais ou menos assim. Então, o que acontece? Ela vem, tem o seu ponto de máximo, esse ponto de máximo é aqui, ou seja, quando a derivada da esperança com relação à nossa fração de capital que a gente está disposto a aplicar no nosso risco, ela é igual a zero. Isso aqui é só um termo técnico, não se preocupe. Isso aqui é zero, a gente obtém o ponto justamente do Kelly. Isso aqui é um Kelly. Então, aqui é o Kelly, é o critério de Kelly. Ele diz que esse aqui é o ponto ótimo em que eu estou tendo o meu máximo retorno, veja que aqui é o máximo retorno para o risco mínimo corrido. Note que à medida que eu evoluo aqui, eu vou subindo meu retorno, e eu chego aqui e esbarro, não tem como eu passar disso aqui de retorno. Esse aqui é o meu limite de retorno, é o limite máximo. E o risco corrido, veja que eu vou aumentando o risco, aqui é zero, eu vou aumentando o meu risco, aumentando, até que eu cheguei no ponto que o meu risco chegou no máximo retorno que eu posso alcançar. Se eu começar a correr mais risco que isso aqui, que é o ponto de Kelly, qual é a minha interpretação? Eu não estou sendo são, eu não estou sendo lúcido, eu não estou sendo racional com esse tipo de atividade, porque eu estou aumentando o meu risco e o meu retorno, por outro lado, está caindo. Veja que à medida que o meu risco sobe, olha, ele toca aqui, o retorno cai. Então não vale a pena eu aumentar o meu risco
porque o meu retorno imediatamente está diminuindo. Ele chega no máximo exatamente no ponto de Kelly, exatamente naquele F que eu mostrei no slide passado. Por isso que esse ponto é tão importante. Aí detalhe, se você não quer apostar, se você não quer considerar esse nível de critério de Kelly, aqui esse nível ótimo, você pode pegar o chamado half Kelly, que é a metade do Kelly. Half de metade, Kelly. Então eu pego 1/2 de Kelly e faço o meu investimento da minha banca, né, do meu capital ali, da minha primeira aplicação dentro das opções binárias com base nesse half de Kelly. Então eu pego esse F, o meu 1/2 de Kelly é igual a 1/2 do meu F asterisco, que a gente encontrou no slide passado. Entendeu aí? Viu que curioso? Viu como a matemática ela é importante e ela nos ajuda aqui dentro dos nossos estudos de mercado binários? E como você está nesse canal, a gente tem a pretensão de estudar cada vez mais com detalhes a estatística, a matemática, a computação científica ou a aplicação de várias ferramentas computacionais e de inteligência artificial para fazer com que a gente possa encontrar estratégias consistentes, com estatísticas consistentes, estáveis, um certo nível de estabilidade estatística dentro de todas as nossas operações, que é isso que a gente quer. E assim ficamos por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!